No vídeo de hoje eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado no zodíaco de Escorpião pela astrologia helenística. Meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e um astrólogo helenístico profissional. Eu sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que não tem nada a ver com sinastria, mas sim com o Ashta Kutta Milan. E eu também sou profissionalizado em medicina do Ayurveda. Então, caso você deseja agendar comigo uma consulta para a leitura do seu mapa astral, eu vou deixar aqui na minha caixa de informações do vídeo o meu endereço de e-mail, que é joiticiabrasil@gmail.com. É nesse e-mail que você pode me encontrar para receber os meus serviços. Então, hoje nós vamos falar sobre o Sol posicionado em Escorpião. Essa é a posição mais assustadora para se ter o Sol, porque Escorpião é o signo da morte e quando nós temos os nossos amados, a coisa que mais tememos é a morte. Então, um Sol em Escorpião é uma pessoa que veio aprender a enfrentar os seus medos e as suas fraquezas mais profundas. A gente vai usar para essa aula o diagrama sul-indiano regular, que ele é utilizado na astrologia védica. Porém, a astrologia védica se adapta melhor ao pensamento do Oriente. E já a astrologia helenística se adapta melhor ao pensamento do Ocidente, porque a helenística é a avó da astrologia ocidental moderna. Então, caso você tenha o Sol posicionado no zodíaco de Escorpião, ele vai estar representado pelas iniciais SO nessa caixinha, onde nós temos o grifo de Escorpião, que é um M com um ferrão do Escorpião, que é na verdade o representante de Áries, cujo nome romano é Marte. E o que representa o Sol? O Sol representa o nosso espírito, enquanto a Lua representa a mente encarnada. O Sol representa o nosso espírito. E para você ser considerado escorpiano ou escorpiana pela astrologia helenística, você necessariamente tem que ter nascido entre 19 de novembro a 18 de dezembro, porque a astrologia helenística utiliza o zodíaco sideral. Então, o Sol ingressa na constelação de Escorpião no dia 19 de novembro e se retira dessa constelação no dia 18 de dezembro, anualmente. Então, essa descrição que vocês vão ouvir, ela é específica para a astrologia helenística sideral. Ela não serve para a astrologia ocidental tropical. E o Escorpião é um zodíaco de água. Então, essas pessoas, elas têm um espírito que vai se expressar pela ótica de Escorpião, que são águas profundas, inclusive águas em estado sólido, que é como se fosse gelo. Então são emoções muito turbulentas e elas são fixas. O zodíaco de Escorpião, ele tem muita relação com o Fanes, que é a primeira encarnação da mônada,
que é o Ser Supremo. E Jesus Cristo é reencarnação de Fanes. E Fanes é o protógono. Ele nasceu no Fórum Boário, o que hoje é a cidade do Vaticano, na Itália. Existe um rio na Itália chamado Eridanos, que inclusive tem uma constelação catasterizada em Áries. E é nesse rio, à beira do Eridanos, que o Fanes nasceu, na terra dos hiperbóreos. Então, as pessoas que têm o Sol em Escorpião, elas gostam de rios, de tomar banho em rios. Elas gostam de ver os peixes, porque é dentro do rio Eridanos onde está, que não é um peixe qualquer, é o peixe austral, que é o primeiro nome de Marte. E Marte rege Escorpião. Note-o-Zicket significa peixe austral, e ele é como se fosse a personificação do anticristo, das trevas, do que é oposto à luz. Então esse zodíaco ele lida com questões muito obscuras, mas o Sol é uma estrela que qualquer zodíaco que ele vai, ele ilumina aquele zodíaco. Então a pessoa com Sol em Escorpião, de repente, ela não teme mais a morte. Ela não teme mais o mal. Ela consegue ver, porque a luz do Sol ela tá nas trevas, então não existe mais trevas, porque o Sol ele ilumina tudo quanto é escuridão. E é em Escorpião onde está localizado o centro da Via Láctea, que é um cemitério de estrelas. O centro da Via Láctea está em extrema oposição a Fanes, que representa a mônada, que é o lugar da luz. E essa posição do Sol, ela faz a pessoa ficar fascinada pelo tema da morte. E o Fanes, como eu falei, Jesus Cristo é reencarnação de Fanes. Ele é quem faz a psicoestasia. Então, a base da astrologia helenística é a metempsicose, ou a transmigração, ou a reencarnação. Então a mônada, ela é quem controla, no fundo, esse atributo. Então, quando ocorre a morte do corpo físico, a alma se torna espírito. E o psicopompo de descensão conduz o espírito de cada um de nós para o Hades, para o centro da Terra, o interior da Terra, através da catábase. É por isso que Escorpião é muito profundo, porque é aqui onde está o Hades. Por isso que é escuro, porque é dentro da Terra, que é onde os escorpiões estão. Eles estão dentro da Terra. E dentro do Hades é onde Fanes faz a psicoestasia dos espíritos, ou o juízo final. No livro de Apocalipse de João se comenta que o Jesus Cristo é quem faz o juízo final dentro do Hades, porque Jesus é reencarnação de Fanes. Originalmente era Fanes, o nome do Espírito Santo. E depois de feito o juízo, um psicopompo de ascensão conduz o espírito de volta para o mundo dos vivos através da anábase, que é quando acontece a metempsicose, ou a transmigração do espírito para um novo corpo. Esse processo ocorre na velocidade de um raio, na velocidade da luz. Ele é bem ágil. Então,
Os escorpianos, eles são fascinados pela morte. Na astrologia védica existe um conceito de sistema dos sentimentos da vergonha. E o primeiro sentimento do Sol posicionado em Escorpião é de lisonjeio, que é o que se chama no sânscrito mudita avastha, porque o Marte rege Escorpião e o Sol gosta de Marte e o Marte gosta do Sol. Então o Sol está num signo amigo, mas não ironicamente o Sol é o contrário do Escorpião, porque ele é pura luz. Então é como se o Sol estivesse furtando os atributos do arquirrival, do anticristo, do mal. E Escorpião rege cavernas, porque é dentro de uma caverna do Fórum Boário, na região da Terra dos Hiperbóreos, que o Notius Ictis vai se juntar com Aion para fazer o esparagmos, ou o homofagos, ou a canibalização de Fanes. E esse ato bárbaro é feito dentro de uma caverna. Então, as pessoas que têm o Sol em Escorpião, elas são fascinadas por cavernas, só que elas podem sofrer acidentes dentro de cavernas, porque esse zodíaco ele representa acidentes. E Escorpião rege também presídios. As pessoas escorpianas têm temas de que elas podem não ser facilmente gostáveis, porque no fundo nenhum planeta se exalta em Escorpião. Na verdade, os planetas de maneira geral não gostam de Escorpião. Então essa pessoa ela pode ter a sensação de que ela não é gostada e de quererem prendê-la. Ou o contrário, de o escorpiano querer prender uma pessoa que cometeu um ato bárbaro, pois antes de ser morto, canibalizado, Fanes pediu aos Cíclopes e os Hecatônqueros que prendessem Notius Ictis no Cáucaso, que é o que atualmente representa a Geórgia, à beira do Ponto, que é atualmente chamado de Mar Negro. E o Poseidon é reencarnação do Ponto. Então essas pessoas elas têm um fascínio por oceanos, porque o Sol ilumina as águas profundas dos oceanos, e é dentro do oceano onde vive a vida marinha. Então os escorpianos eles são fascinados por vida marinha. E o Ponto envia, a pedido de Fanes, antes de morrer, uma baleia chamada Ketos para ficar assolando a costa do Cáucaso, mais especificamente da Cólquida, que é onde o peixe austral foi amarrado, e caso ele se soltasse dos grilhões, dos rochedos, e tentasse pular no mar e sair nadando, fugido, a baleia Ketos iria comê-lo, como se fosse isca. E outro sentimento dos escorpianos é que eles têm um olhar sonolento, mas o sonolento aqui é porque eles inalam ácido sulfúrico, ou eles têm contato com ambientes insalubres, ambientes contaminados, como é o caso o que atualmente se chama a Ilha da Sicília, que fica no sul da Itália, mas na mitologia grega é chamado de Trígono, que inclusive está caracterizado na constelação do Trígono Eridanos em Áries. É no Trígono onde fica a Sicília, é a segunda encarnação da mônada, é o Zágrio. Zágrio é reencarnação de Fanes,
E Jesus Cristo é reencarnação de Zágrio. E existem muitos crateras na Sicília, porque é uma região vulcânica, e quando Urano copulou com Gaia e gerou os titãs, dentre eles o Crios é reencarnação do Notius Ichthys, que é o peixe astral. Então Urano e Gaia geraram os hecatônquiros de segunda geração, os cíclopes de segunda geração, e o Urano prendia todos os seus filhos dentro de uma cratera, e foi mais especificamente o Crios quem novamente fez o Homophagus e o Sparagmus e a canibalização de Zágrio. Quando o Crios reencarna como Tifão, que ele é o consorte da Equidna. Equidna é o nome, como na astrologia helenística se chama o nodo sul da Lua, que ele é chamado em grego de Oura. Então, o nodo sul se comporta como Marte. É por isso que Tifão, como sendo uma das personificações de Marte, o nodo sul, que é a personificação de Equidna, se comporta como Marte. E a Equidna, ela rege lugares habitados por serpentes. Então, os escorpianos, eles correm o risco de serem atacados por uma serpente, ou de ser envenenado por uma serpente, e de precisar, de fato, ser hospitalizado, senão pode morrer. E depois da tifanomaquia, que ela foi causada pelo Sparagmus de Zágrio, depois da tifanomaquia, o cadáver do Tifão ele foi enterrado dentro de uma lava vulcânica. E é por isso que as pessoas escorpianas, elas gostam de cemitérios, porque quando o Zágrio reencarna como sendo Dionísio, que é uma outra emanação da mônada, sendo Jesus Cristo reencarnação de Dionísio, Dionísio vai ter um relacionamento com Ariadne, e dessa relação eles vão ter vários filhos, entre eles o Quéramos. O Quéramos é quem utiliza uma roda de oleiro para esculpir argila, que serve como lápide. Então a palavra cemitério, ela no grego originalmente vem de Quéramos, desse filho de Dionísio e de Ariadne. Então é por isso que os escorpianos, eles são fascinados por lápides ou por arte fúnebre, como por exemplo arte de cemitérios. Então, para eles terem inspiração divina, eles gostam de dar uma volta no cemitério, uma coisa que ninguém iria fazer, porque o cemitério é um lugar de emoções difíceis, porque lembra a morte, mas só que para esse zodíaco ele tem algum tipo de inspiração. Um outro tipo de presídio associado aqui é o aerópago. Então os escorpianos, eles vão ter um momento da vida deles em que eles vão a juízo popular. Então eles podem ser linchados pela própria família. Se eles moram em uma cidade pequena, pode acontecer uma situação deles serem linchados ou atacados pela população local, porque eles são mal compreendidos. O tipo de presídio aqui é o aerópago, porque Escorpião é, na verdade, o presídio do zodíaco. O aerópago foi onde o Ares, que é uma outra encarnação do anticristo, do mal, o Ares, foi o assassino de Alirótio, que era um dos filhos de Poseidon, e o Ares foi julgado no aerópago, nesse tribunal que ficava na cidade de Atenas.
e ele foi inocentado, porque o Alirótio havia matado uma das filhas de Ares. Então no final ele foi inocentado, mas de qualquer forma o Areópago ele é famoso porque o helenismo era a religião da Europa antes do nascimento de Jesus Cristo. E é justamente no Areópago de Atenas em que Paulo de Tarso, o apóstolo São Paulo, converteu a primeira pessoa eminente a Jesus Cristo, que foi Pseudo Dionísio, o Areopagita de Atenas, que é esse mesmo Areópago em que na época de Ares ele foi inocentado nesse tribunal. Então, embora a história de Jesus Cristo tenha acontecido na Judéia e na Galiléia, que falam aramaico e hebraico, mas onde a palavra de Jesus foi acolhida de fato foi no mundo grego, mais especificamente no Areópago de Atenas. Tanto é que o Novo Testamento ele foi publicado pela primeira vez na língua grega. Então, a língua de Jesus Cristo originalmente é o grego, assim como a língua da astrologia helenística, ela é o grego. Pode acontecer das pessoas escorpianas elas terem alguém da família que é preso por um tempo. Alguém amado que passa um período no cárcere e dela precisar passar pela situação humilhante de visitar o parente no cárcere. Ou ela mesma pode ser presa, às vezes injustamente, se ela for honesta, com certeza injustamente. E essa é uma posição bastante humilhante para o Sol, na verdade. Nesse lugar onde está localizado a constelação de Ophiuchus, ou que é chamado também do Serpentário. E a Hera envia uma Piton. Então a Hera envia uma Piton para matar Apolo. E o nome do Apolo na mitologia, mais especificamente na astrologia helenística, é Serpentário ou Ophiuchus, porque Apolo é filho de Leto e de Zeus, e a Hera tinha ciúmes de toda mulher com que Zeus copulava, inclusive com os seus filhos. Então a Hera envia uma Piton no oráculo de Delfos para matar o Apolo, mas o Apolo mata a Piton, e as pitonísias são como se fossem as hierofantes do oráculo de Apolo. Então não exatamente o Sol, mas é a Lua quem define a casta, que a propósito a casta de Escorpião é hierofante, porque as pitonísias são as hierofantes do oráculo de Apolo. E falando em Apolo, o zodíaco de Escorpião é um zodíaco que ele sente muito ciúmes e vingança. E o Apolo sente ciúmes de Orfeu, porque Orfeu é uma outra encarnação da mônada e Jesus Cristo é reencarnação de Orfeu, porque Orfeu escolhe como Erastes o Calais, ao invés de escolher o Apolo como sendo o seu Erastes. Durante o tempo de vida de Orfeu, o Apolo era o professor de lira de Orfeu, mas o Apolo queria mais do que somente ser um professor na vida do Orfeu, ele queria ser o Erastes de Orfeu. Mas o Orfeu acabou escolhendo o Calais, que é um dos nomes do filho do Bóreas, do vento, que é um dos nomes de Saturno. Como vingança, o Apolo mata Órion, utilizando um escorpião, que inclusive o nome de escorpião em grego é Scorpius, que é uma outra personificação de Ares, do anticristo, da destruição. O que Ares toca, o que o anticristo toca, ele destrói. Então, o Apolo tem essa frustração amorosa com Orfeu e ele se vinga na irmã gêmea de Apolo, que é Ártemis, também filha de Zeus e Leto. E o Apolo mata o gigante Órion. É por isso que Escorpião rege lugares povoados por escorpiões. Então, a pessoa com Sol em Escorpião, ela pode ser ferroada e envenenada por um escorpião e precisar ser hospitalizada. Ou ela pode ter alguém da família, tipo um filho pequeno, um animal doméstico,
que é ferroado por um escorpião e corre o risco de morte. É interessante que o Aerópago era o presídio que fica em Atenas, em homenagem à padroeira Atena, e Atena ela recolhia de um algodoeiro, uma árvore de algodão, para montar tecido para a tecelagem. E existia a Aracne, que se gabava de costurar e tecer melhor que a Atena. E como punição, a Atena transformou a Aracne num aracnídeo, mais especificamente uma aranha. É por isso que escorpião rege lugares povoados por aracnídeos, mais especificamente aqui por aranhas. Então a pessoa com só um escorpião, ela pode ter uma situação em que ela é atacada por uma aranha. Ou ela tem um armário, coloca guarda roupa no armário e cria uma aranha marrom no armário que ferroa. Ou pode acontecer a mesma coisa, um filho pequeno, um animal doméstico, que ele é ferroado por uma aranha e tem que ser hospitalizado. Os escorpianos passam por várias situações de perigo ao longo da vida. E o escorpião também rege buracos, mas não somente porque esses tipos de animais peçonhentos eles estão dentro de buracos, mas o Órion, quando ele ainda era vivo, ele tinha 2 irmãos chamados Aluídas. E os Aluídas prendem o Áries por 13 meses lunares dentro de um buraco, como punição por ter matado o Órion. Então, as pessoas com Sol em Escorpião, elas podem ter situações em que elas se acidentam num buraco, de literalmente cair dentro de um buraco e ficar presa num buraco e se machucar. Ou de literalmente ser aprisionada dentro de um buraco e jurar vingança e traição depois que ela saía desse buraco. É nessa parte do céu onde, como eu falei, se encontra o centro da Via Láctea, que é também em homenagem ao seio de Hera, a esposa de Zeus, porque o Heracles, que é uma outra encarnação de Marte, que também é uma personificação do anticristo, do mal, o Heracles era filho de Alcmene, mas Zeus deu o Heracles para mamar no peito da Hera, quando o Heracles ainda era recém-nascido. E quando Hera notou que na verdade aquele bebê não era filho dela, mas sim o Heracles, ela empurrou a boca de Heracles para bem longe do seu seio, derramando leite. Então é por isso que o centro da Via Láctea ele recebeu esse nome na astrologia helenística, que é em homenagem ao leite da Hera. Então essas pessoas, elas podem passar por uma situação em que elas são rejeitadas pelos pais, pelo menos por um dos pais, ou mais genericamente por um cuidador, porque elas são mal compreendidas e os criadores não a compreendem. Então ela pode se sentir órfã, pode se sentir órfã de mãe viva, órfã de pai vivo. É aqui onde está localizado a constelação do Drácon Heracles, porque quando o Heracles era bem pequenininho, a Hera tinha tanto ciúme do Heracles, porque o Heracles era filho de uma relação adúltera, que ela joga uma serpente chamada Drácon em Heracles, mas o Heracles mata a serpente, porque aqui é o lugar onde está localizado o Ganimedes, que ele é a divindade do Ofícus ou do Serpentário, e o Ganimedes é reencarnação do Orfeu, e sendo que Jesus Cristo também é reencarnação de Ganimedes. E Ganimedes originalmente nasceu em Troia. Quando ele era muito jovem, ele recebeu uma proposta de relacionamento, mais especificamente de o Heracles ser o Erastes de Ganimedes, e o Ganimedes recusou, preferindo o Zeus como sendo o Erastes, porque Zeus, de certa forma, ainda era melhor. E como punição,
Outro também que ficou enciumado do relacionamento entre Ganimedes e Zeus foi o Poseidon, que enviou Ketos, a baleia Ketos, para assolar Troia. E o Héracles se ofereceu para matar Ketos e ficar com o dote do Phaeton de cavalos que puxam uma carruagem que Zeus deu como dote para Ganimedes. E o Escorpião também rege desertos. Então as pessoas com Sol em Escorpião, elas podem ou morar no deserto, ou elas podem ter a família que vem de origem do deserto. Por que isso? Porque o Héracles era quem carregava o pecado original por ter feito o esparagmos de Fanes no início da criação. Então ele precisou passar por um bando de provações, como roubar o gado de Gerião. No Héspero, o Héracles teve que passar pelo deserto da Líbia, onde o sol era quente, tão quente que Héracles teve que dar uma flecha, atingir o Hélio com uma flecha. Inclusive o nome astronômico do sol é Hélio. E o Héracles também é o ascendente dos celtas, porque no Héspero ele teve um relacionamento com Queutina que deu origem aos celtas. É por isso que os celtas eram considerados bárbaros. O Escorpião pode ter um momento da vida dele em que ele tem uma briga na rua. Se a pessoa tem um Sol em Escorpião, com certeza ela vai ter uma briga de rua, pelo seguinte: quando Héracles conduzia o gado roubado de Gerião, do Héspero até o Fórum Boário, o Caco, que era um dos filhos de Hefesto, roubou o gado de Héracles e colocou dentro da caverna. O Héracles matou o Cacos dentro da caverna, e depois um outro gigante chamado Alcioneu também roubou o gado de Héracles, só que numa caverna que fica perto de Fotiel del Selle, atualmente em Nápoles. Era nessa região onde ficava o Heraion, que representava a gigantomaquia. Então essas pessoas, elas podem sim, literalmente envolver-se numa briga de rua. E uma outra coisa interessante sobre os lugares de serpentes é que quando Héracles copula com a Equidna, que é um tipo de serpente, dá origem aos Citas, que é um outro povo bárbaro que pratica atos bárbaros. E um outro tipo de cemitério relacionados a Escorpião são os Kurgans, que eles são localizados nas estepes pôntico-cáspidas do leste da Europa, que é onde é o lugar de origem da civilização indo-europeia. Foi nesse lugar onde os Citas nasceram da relação entre Equidna e Héracles. E o Escorpião, ele é muito preocupado com os dejetos, de como vai ser o enterro dele. Então eles provavelmente vão querer um enterro que seja de Piras, porque Escorpião rege Piras. O Héracles é morto envenenado pelo sangue do centauro Nesso, e o Filotectes é quem faz a cremação do cadáver de Héracles numa pira. Então eles podem ser fascinados, os escorpiões, eles podem ser fascinados por eventos de cremação ou eventos de velórios ou funerais. Se outros acham os funerais desagradáveis, a pessoa com Sol em Escorpião, ela é fascinada por funerais. Filotectes, inclusive, foi quem matou Paris, o que vem mais adiante, na vingança de Apolo. Caso o Sol esteja posicionado nos 3 últimos graus do zodíaco de Escorpião, isso forma-se afogamento, o que no sânscrito védico é conhecido como ponto de Gandanta. Então, Gandanta significa literalmente afogamento, e existe uma pessoa que foi afogada nessa região do céu, ou pelo menos uma tentativa de afogamento, que foi o Télefo. O Télefo era filho de Héracles e Auge. Então o pai de Auge não aceitava o Télefo porque ele era filho do anticristo, ele era filho do mal, e tentou afogar ele no mar. Então as pessoas de Escorpião, elas podem sofrer risco de afogamento por isso, e também porque é nesse lugar onde a Penélope, que é a esposa de Odisseu, ela quase foi afogada.
recebeu o apelido de Pato. O interesse dos escorpianos pelas piras funerárias pode ser também porque o Aquiles e o Patroclo foram mortos na Guerra de Troia e eles tiveram os cadáveres cremados. E o Aquiles, ele é reencarnação de Ganimedes, sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Aquiles. Aquiles só entrou na Guerra de Troia porque Patroclo foi assassinado por Heitor. E o Heitor era treinado pelo Apolo, que jurou vingança contra Orfeu pelo fato de que Orfeu escolheu o Calais como Erastes de Orfeu e não o Apolo como Erastes de Orfeu. Então, como Aquiles é reencarnação de Orfeu, o Apolo orientou que o Heitor matasse o Patroclo, porque o Patroclo é reencarnação de Calais. Foi só por esse motivo que o Aquiles entrou na Guerra de Troia. Então, as pessoas com Sol em Escorpião, elas podem amar tão intensamente, mas tão intensamente, uma pessoa que elas são literalmente capazes de morrer por aquela pessoa se alguém ousar tocar num fio de cabelo da pessoa amada. Ela é capaz de morrer de maneira honrável, como Aquiles morreu pelo seu Erastes, o Patroclo. No sânscrito védico, o Sol em Escorpião provoca Trishita Avastha, que significa sedento. Então, o escorpião, ele é sedento por vingança, mais especificamente, como Aquiles queria se vingar de Heitor. E os escorpianos, eles também são fascinados por mausoléus, porque o Alexandre III da Macedônia e o seu Erastes, que é o Heféstio, foram enterrados num mausoléu que ficava no Egito, e o Alexandre é reencarnação de Aquiles e o Heféstio é reencarnação do Patroclo. Então, os escorpianos, eles são fascinados por mausoléus também, que é um outro tipo de sarcófago. Então, essa é a minha descrição de uma pessoa com Sol em Escorpião. Ela é uma pessoa lisonjeada porque ela no fundo não é má, mas ela é colocada nessa encarnação para o espírito enfrentar karmas pesadíssimos, então ela furta alguns atributos do mal para parecer má, mas no fundo é porque para você derrotar o seu inimigo, você precisa estar o mais próximo do seu inimigo possível, para saber como o seu inimigo pensa. O escorpiano, ele é sonolento porque ele inala ácido sulfúrico. Então ele pode ter uma aparência um pouco sonolento, chapado, e porque ele é sedento por vingança. Com isso, eu gostaria de fechar. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!